Queridos irmãos e amigos, eu sou o presbítero da Igreja Pentecostal Ungida, daqui de Itamaraju. Eu quero trazer nesta manhã uma palavra para você que é membro da Igreja e que precisa fazer parte do corpo de Cristo. Nós vamos falar sobre a consagração do crente. E vamos dividir em 3 etapas distintas da consagração. Vamos falar sobre a santificação, vamos falar sobre o viver a natureza da carne e a verdade sobre a santificação. Nós vamos falar simplesmente, questão de 10 minutos, sobre a consagração do crente e logo depois vamos regravando, né? Eu quero deixar aqui um texto de Levítico, capítulo 20, o versículo 26. Ser-me-ei santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para seres meu. Então, aqui nós vamos falar sobre a consagração do crente e como você é separado para servir a Deus, né? O homem espiritual está capacitado para relacionar-se bem com Deus, com a igreja e com a sociedade, tendo sempre como padrão de santidade divina a Bíblia. A Bíblia é o padrão de santidade divina. Então podemos ver que aqui Deus está mostrando que o crente salvo em Jesus Cristo, ele é o padrão de vida para o mundo, para a sociedade e para a igreja. Então vejamos bem, nós queremos falar 5 atos da consagração do crente, da santificação. Primeiro, separa o crente do mal. Olhe bem, separa o crente do mal. Esse texto que nós lemos de Levítico, capítulo 20, o versículo 26, nós encontramos aqui 2 atos importantes. Primeiro, é Deus que o santifica. Eu sou o Senhor teu Deus que vos santifico. Segundo, nós vemos aqui que você foi separado para ser um vaso nas mãos dele. Separado, aí entra a santificação. Então, por isso que nós vamos falar sobre a santificação do crente, com a expressão, portanto, agora, como Paulo sempre falava em Romanos 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o crente santificado, ele tem a natureza espiritual. Vejamos bem que nesses 5 atos, 2 se encontramos aqui em Levítico, né? Separado do mal e separado para Deus. No segundo ato, separa o crente para Deus. No terceiro ato, reveste o crente da plenitude. Em Efésios capítulo 3, o versículo 7, Gálatas 2, 23. Separa o crente para viver, ter uma plenitude, né, de Deus. E Paulo falou sobre isso. Você pega a sua Bíblia, confira lá. Efésios 3, 19 e Colossenses 2, versículo 23. Então, separa o crente. Terceiro, quarto, prepara o crente para o arrebatamento. Aí está, amados irmãos, o trabalhar do Espírito Santo na vida do santificado. E olhamos bem, prepara o crente. Em Hebreus 12, versículo 14, está ali escrito, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, né? Mas em quinto lugar, torna-se real a natureza divina, como Pedro disse lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, né? A natureza, porque a partir do momento que você foi sepultado com Cristo, você agora vai viver a natureza de Cristo, como Paulo disse aqui em Romanos capítulo
Romanos capítulo 6, o versículo 15. Vamos conferir essa palavra, Romanos 6, o capítulo 15. Olha o que diz a palavra. Romanos 6, 15. E daí havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. De modo nenhum, não sabeis que aquele quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo quem obedecereis sois servos, seja do pecado para a morte ou para a vida para a obediência. Então fica aqui, Paulo dizendo, seja do pecado para a morte ou a vida para a obediência. Aí vai depender de você, no seu sepultamento com Cristo. E olhamos bem, irmãos, nessa vida que vivemos, precisamos urgentemente de termos uma vida santificada, separada para Deus, né? Nós vemos aqui o Espírito Santo realizando a obra completa de Cristo, liberta-nos do pecado e de todos os seus males, vícios. E, finalmente, vivificará, inclusive, o nosso corpo, quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja. Entendeu? Então, aqui está o preparo da igreja para o arrebatamento. Esses 5 atos que nos mostra o crente santificado, separado para Deus. O crente santificado e separado para Deus. Mas nós vamos mostrar também a natureza da carne. E para isso, nós vamos fechar esta parte sobre a consagração do crente. O crente precisa consagrar sua vida, precisa ter uma vida consagrada e separada para Deus. Caso contrário, você está perdendo seu tempo. Se estiver amando o mundo, vivendo no mundo, vivendo os prazeres do mundo, você está, então, convivendo com o mundo. E no livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, que diz, andarão os dois juntos se não estiverem de acordo? Se eu não estou de acordo com os padrões da Bíblia, como eu posso andar com Deus? Como é que eu posso agradar a Deus? Como é que eu posso viver com Deus? Nós olhamos a história de Jacó, quando houve um pecado ali na vida da família de Jacó. E Jacó precisava ouvir a voz de Deus. Mas Deus não é um Deus que responde a você do seu jeito, do seu modo, do jeito que você quer. Então olhamos bem que no capítulo 34, foi uma aflição tremenda que Jacó passou. No livro de Gênesis, capítulo 34. E a gente vê que Jacó então usou um meio para que Deus falasse com ele. E esse meio foi uma vida de oração ali em Betel. E quando ele levou aquela vida de oração, Deus agora fala com ele. Jacó, no versículo, capítulo 35 de Gênesis. Jacó, fala ao meu povo, que eu quero falar com eles. E então Jacó se alegrou muito com uma mensagem que Deus ia passar para o povo de Israel. Mas sabe o que aconteceu? No mesmo capítulo, quando Jacó passa a mensagem para o povo, a primeira coisa que eles fizeram foi mudar as vestes. Mudou as vestes, tirou os brincos, mudou tudo, porque ele ia conversar com Deus. Ele ia ouvir a voz de Deus. E então, ali a gente observa e tira uma conclusão, que Deus também, Ele não fala para mim de qualquer maneira, se não tiver com a vida consagrada, se não tiver com a vida no altar, porque apesar de contas, nós somos separados para servir a Ele, e é por essa razão que somos santificados. Então, meus amados irmãos, eu tenho certeza que Deus quer falar com você, mas prepara a sua vida, prepara o seu coração, consagra a sua vida. Como está escrito lá em 2 Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então nós estamos precisando urgentemente de humilhar. Humilhar é consagrar, é estar com a vida consagrada. Humilhando é desnutrir a alimentação sólida pela alimentação espiritual. É você passar um período de jejum, de oração, agradando a Deus e falando com Deus.
Então essa é que é a humilhação que Deus está olhando para nós. Quando nós começamos a humilhar diante dele, a humilhação vem acompanhado de oração. Aí começa a oração. Então, meus prezados irmãos, somos separados para Deus. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Consagre cada dia mais a sua vida e seja um crente abençoado. Em nome de Jesus.